Ok, vamos lá. Luísa, porque assim, hoje em dia muito se tem falado, né, sobre a prosperidade. É, eu moro numa região já considerada realmente uma região muito próspera, aqui em Alphaville. Então, assim, muito a gente tem ouvido falar de várias pessoas que eu sigo, mesmo cristãos, principalmente cristãos, né, sobre isso, sobre Deus ter muita, como fala? Sobre a importância da gente como cristão, da gente reinar sobre, inclusive, sobre essas coisas materiais e tudo mais. E aí, assim, eu sei que o Senhor supre, eu sei que o Senhor é quem cuida, mas quando eu paro para pensar nessa questão de reinar sobre essas coisas materiais, eu sempre, às vezes, me vejo perguntando sobre, assim, por exemplo, se primeiro, assim, como assim, se pela nossa fé a gente pode reinar, essas pessoas, hoje, tantas pessoas, um país tão pobre, tantas pessoas necessitadas, quantas pessoas precisam de apoio, precisam de ajuda, né? Quantas pessoas estão ali em favelas, tal, e não conseguem sair disso. E aí hoje, né, eu estava passeando com a minha cachorra e coloco a Bíblia para ir ouvindo, e lá no livro de Mateus, falando justamente sobre isso, sobre riquezas, né? Sobre onde está que o nosso coração estará, onde estará as nossas riquezas. Não o contrário, como eu sempre falava, né? Tipo assim, o nosso coração não pode estar na riqueza, mas na Bíblia tinha essa afirmação, que o nosso coração vai estar onde a nossa riqueza estará, para a gente não acumular. E detalhe, assim, né, o pessoal não me conhece, mas eu falo de inteligência financeira, eu ajudo pessoas realmente a quebrar essas crenças limitantes em relação a dinheiro, né? Mas assim, tipo, não como fazendo as suas ações, fazendo o que está ao seu alcance para fazer, mas às vezes eu me vejo meio que travada nessa questão. Não que eu pare para ficar pensando e isso impacte a minha vida, eu não tenho dúvida de onde eu vou chegar, pelo meu esforço, pelo merecimento, por tudo que eu tenho feito, pelas 4 horas da manhã que eu acordo, etc. Mas aí, assim, quando eu vejo essas questões na Bíblia, eu fico meio, caramba, e agora? Mas, por outro lado, eu sei que o apóstolo Paulo tinha muito dinheiro, né? Discípulo de Gamaliel, não era qualquer um, né? Que podia estar ali. Eu vejo Abraão, eu vejo a prosperidade de Salomão, eu vejo Davi. Então, assim, eu sei que o Senhor também abençoa a prosperidade. Mas aí, quando eu vejo essas questões, assim, muito fortes em relação ao dinheiro, principalmente no Novo Testamento, aí eu fiquei meio assim, a gente fica meio balançada. Na verdade é o seguinte, ó, essa questão reinar ou não reinar, isso aí é uma moda agora que está aí, e, bom, se bem que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes, né? Mas o ponto em questão aqui é o seguinte, Raquel, ó, para começar, o que o Senhor é contra é que nós coloquemos no nosso coração, o nosso Deus, o dinheiro. O Senhor tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Agora, para que você prospere, o que você precisa é exatamente o que você faz. É simplesmente uma sintaxe. Ou seja, vem cá, porque existem esses absurdos, né? Não, porque a prosperidade não é para todo mundo, que não sei o que. Isso é uma tremenda bobagem, tá? Por quê? Porque, na verdade, se trata de uma sintaxe. Vem cá, terapia é para todo mundo? Se a pessoa quiser, replica uma sintaxe. Por exemplo, programação neurolinguística e neurociência. Não começou com a modelagem da excelência humana? Ou seja, o sucesso não deixa pistas, Raquel. Você não pode pegar simplesmente, por exemplo, você trabalha com finanças. Você sabe muito bem como é que uma pessoa faz para construir independência financeira, porque existe o quê? Uma receita, uma sintaxe, uma estratégia cognitiva. Se alguém replicar essa sintaxe, vou falar uma coisa para você. A pessoa, para prosperar, não precisa nem de Deus, precisa só de uma sintaxe. Para fazer um bolo de chocolate, precisa que Deus diga, meu filho, eu abençoo você para que você faça esse bolo de chocolate. Claro, tudo é a graça de Deus, nós estamos vivos pela graça de Deus, mas na verdade, se a pessoa digamos, é discípulo do Senhor Jesus, ou ela é alguém que é ateia ou ímpia, ou seja o que for, se ela replicar a receita, ela tem o mesmo resultado. Então, nós estamos falando aqui de receitas replicáveis, entendeu? Agora, o que a Bíblia condena? Porque, realmente, a Bíblia ela não apoia a riqueza, mas sim a prosperidade.
entendeu? Que é uma coisa diferente. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, entendeu? As coisas que tem nesse mundo foram criadas para nós, e Deus tem prazer. E outra coisa, o Senhor tem prazer que nós tenhamos como acudir o necessitado, que nós possamos, inclusive até os judeus, né? O judeu, estava vendo um judeu falar esses dias, o judeu dizendo isso, que dinheiro para judeu é ser espiritual. Como é que você vai né, mostrar muitas vezes a graça do Senhor sendo bênção na vida de alguém, até dando um pão, dando um suporte para quem está precisando, acudindo necessidade, se você não tem nem para você, né? Só para você ter uma ideia. Mas independente de judeu ou não, porque aqui nós somos, né, acreditamos no Messias, Jesus, o ponto em questão é isso, Raquel, tá? Que se o Senhor for o primeiro na sua vida, e por que Jesus tem que ser o objeto, o centro, o alvo das nossas orações? Por que o Pai, né, que enviou o seu Filho amado, tem que ser glorificado? Porque em qualquer momento na sua vida em que o Senhor não for o centro, o alvo, o objeto da nossa oração, você daí coloca outro no trono, que é o eu. Colocou o eu, você sabe, né? O eu tem um cúmplice terrível, chamado carne. Colocou o eu aí, você sabe o que acontece. Mas, em síntese, é isso. O que é pecado? Pecado é idolatria. Pecado é você errar o alvo, é você estar ali, digamos, dedicando tudo que você tem em cima da riqueza, né? Que é alguma coisa que, por mais que você conquiste o mundo inteiro aí, o que mais importa é a tua vida, é a tua alma. Agora, o restante tudo é uma sintaxe replicável. Então, por isso, eu quero dizer para você, tá? Precisa que Deus diga, não, eu te permito que você faça um bolo de chocolate? Precisa, né? O bolo de chocolate é uma receita, riqueza é uma receita, entendeu? Ou seja, independente desse termo aí que estão usando na moda aí, governar, bom, em certo aspecto, ser um gestor financeiro que sabe fazer o dinheiro trabalhar para você é um governo também, é um governo. Entendeu? E isso é uma receita replicável. Se você, né, hein, Raquel, vou fazer uma pergunta para você. Você só ensina inteligência financeira e gestão financeira para quem tem Jesus ou você ensina para qualquer um que te comprar o curso, independente da sua fé? Para qualquer um. Tá. E com alguma pessoa que pegar essa tua receita e replicar não vai ter resultado? Independente da sua crença? Sim, vai sim, Luiz. Entendeu? Então nós temos que desmistificar isso, entendeu? De achar que o pessoal espiritualiza demais, sabe? Já ouvi situações assim, né? A pessoa ensina a fazer troca com Deus, tenho certeza que não é o caso aqui, né? Deus não faz negócios, Deus tem filho. Aí ensinam a fazer troca com Deus, aí porque as trocas, Deus não faz troca, né? Deus não faz negócio. Tu não chegou a ver a live de segunda que eu fiz lá com o Nixon? Não, ainda não. Ainda não, Luiz. Está aqui na pendência aqui. Vale a pena, porque exatamente isso. Para você tomar posse das coisas, nós temos que entender que Deus não faz troca, Deus tem filhos, Deus não faz negócios. Está tudo no nosso nome, está tudo pago por Jesus na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer é só assumir nosso lugar. É simples assim. Entendeu? É simples assim. Está tudo pago, não tem que fazer negócio. Você entendeu o negócio? Tá. Né? Então, essas heresias que se ensinam hoje, é por isso que está do jeito que está. É por isso que as pessoas estão aí, muitas vezes, né, cometendo uma série de erros. Ou seja, veja bem, Raquel, isso que eu falo na live de segunda, Deus nunca nos colocou como coadjuvantes. Só que hoje o evangelho que é mal ensinado aí é um evangelho mendigo, um evangelho que coloca você como pedinte. Veja bem, Raquel, não existe nada de errado em pedir. Nada de errado em pedir. Só que quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós vamos, temos uma experiência com Deus e nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo, você vai perceber que no início da nossa jornada de fé, você diz pai dá e papai dá. Mas por quê? Assim como a tua filha e teu filho, que são criancinhas, quando eles eram criancinhas, você não tem a expectativa de que ele diga mamãe dá e papai dá, e você diz, não, pega 100 reais, vai no mercado. Você não vai pegar uma criança de 1 aninho e dizer, pega 100 conto e vai almoçar no restaurante, né? Você não vai fazer isso, por quê? Porque ele não está preparado emocionalmente, cognitivamente, ele não tem essa maturidade, entendeu? Então, nos primeiros momentos, dentro da tua experiência com Deus,
você vai dizer papai dá e papai dá. Só que, volto a dizer, Deus pode dar até hoje a gente pode dizer o papai dá. Mas a expectativa do Senhor é que você assuma seu lugar. Está tudo pago através da cruz, basta você sacar. E nós temos que desmistificar isso. Qualquer coisa que você queira tem uma sintaxe, tem uma estratégia. Replicando a estratégia, você vai ter resultado, porque Deus, em primeiro lugar, tem prazer na prosperidade dos seus filhos. A palavra de Deus diz, tudo que você colocar a mão prosperarás, tudo que fizer será bem sucedido, e em momento algum nas Escrituras, Deus colocou nós como coadjuvantes. Deus nunca colocou nós como coadjuvantes, entendeu? Desde o início até, né? Por exemplo, Josué, tem de bom ânimo, né? Se esforce, eu serei contigo. Toda a Escritura, nós somos alguém que o Senhor age, porque fé é substantivo, mas crer é verbo. Nós somos alguém que Deus haja após nós entrarmos em ação, entendeu? Ele valida a nossa fé, tá? Eu até expliquei segunda-feira por que tem que ser assim, por que tudo tem que ser pela fé. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, eu posso explicar novamente, tá? Mas eu vou explicar rapidinho, tá? Por que tudo tem que ser pela fé? O livro mais antigo da Bíblia, para quem não sabe, não é Gênesis. A Bíblia não está em ordem cronológica. O livro mais antigo da Bíblia é Jó, tá? Então, lá em Jó capítulo 1 diz, estavam os filhos do verdadeiro Deus reunidos, e quando apareceu perante eles o pai dos derrotados, lá que é Satanás. Aí perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Percorrer a terra e andar sobre ela. Gênesis 1:6 eu estou citando, né? A partir do 6. Percebeste, meu servo Jó, que se dizia do mal, que temente a mina? O que o derrotado falou? Falou assim, pô, como é que o cara não vai te servir, cara? Você comprou o cara, meu. Você comprou o cara, pô. Entendeu? Assim que é que não te serve. Entendeu? A crítica do pai dos derrotados lá. Então, se Deus, tudo papai dá, papai desce, primeiro, ele não seria todo poderoso, ele seria teu mandalete. Só que ele é pai. Tá? E segundo, para que você tome posse das coisas pela fé, você tem que entender que fé é justiça. Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Então, está pago na cruz. Tudo está pago. O que você tem que fazer? Sacar. E como é que você saca? Quando você crê e age. Ou seja, esse evangelho mendigo que coloca as pessoas como coadjuvantes e pedintes, isso é totalmente antagônico. O Senhor nunca nos colocou como coadjuvantes. E debaixo da graça, Jesus também falou a mesma coisa. Toda autoridade, incluída na grande comissão, toda autoridade me é dada no céu e na terra, eu dou a vocês, ide em meu nome. Entendeu? Então, em nenhum momento, ou seja, só teve uma única vez que Deus disse que nós não teríamos que fazer nada, que nós não, a nação de Israel, que foi aquela vez que a afronta dos filisteus foi diretamente ao Pai Todo-Poderoso. O negócio foi quente mesmo com Deus, porque o teu Deus, né? Aí ele falou assim, não, deixa que essa é comigo. Ele mandou um anjo, acabou com 180 mil filisteus. Quer dizer, foi só uma vez, porque a afronta foi pessoal. Entendeu? Porque eles não afrontaram a nação, eles afrontaram o próprio Deus. Certo? Porque daí Deus não ia falar, não, eles afrontaram, eu vai lá e defende. Não, você não deixa que agora é comigo. Eles pediram comigo mesmo, não é? Então, peraí. Entendeu? Foi só. Mas fora isso, essa ideia coadjuvante, esse evangelho que coloca as pessoas à margem das possibilidades, que fica ensinando a fazer negócio com Deus, que fica ensinando a fazer troca, isso aí é uma heresia, um absurdo. É por isso que nós temos... Não, esses dias, ó, eu vou nas igrejas e ouço, pai, coloca amor no meu coração, pai. Cara, amor no meu coração, cara. Vai lá e cumpre o ID para tu ver se o amor de Deus não vai se manifestar. Porque, para começar, amor, ágape, não é sentimento. Não tem nada a ver com condicionado como filéu, estorgei e eros. Não é sentimento, é ação, é sacrificial, né? Pai, veio o avivamento, Senhor. Outra piada. Entendeu? Por quê? Porque avivamento é o ID, vai cumprir o ID, nós somos chamados para fora. Quer dizer, você entendeu, Raquel? Então, esses absurdos, é por isso que a coisa está do jeito que está. É por isso que as pessoas vão para a igreja e desistem, porque as pessoas são libertas da mão do diabo e vêm para dentro da igreja e ficam completamente alienadas e limitadas, sendo que nós somos chamados para fora. A autoridade nos foi dada para que nós possamos acessibilizar o reino de Deus, que é poder e cultura. A boa notícia sobre o reino de Deus é sobre um rei, um reino e um governo. As boas novas é exatamente isso. Nós temos que acessibilizar essa boa notícia sobre o reino de Deus, certo? E o reino de Deus é poder e cultura, entendeu? E por que Jesus ficou 3 anos e meio ensinando? Por que ele ficou 3 anos e meio ensinando? Ele não poderia ter passado lá por João Batista às 9 da manhã, sei lá, 8, 9 horas da manhã, lá ser batizado e 3 horas ir para a cruz e pronto, paguei o preço pelos pecados e tchau.
Não, mas ele passou 3 anos e meio ensinando porque ele também queria transmitir os valores e a cultura do reino de Deus. Entendeu? Então, esse é o ponto, Raquel. Na verdade, o problema é que nós entendemos um monte de coisa errada e nós espiritualizamos as coisas. Não tem nada a ver com espiritualização. Isso aí, primeiro, é claro que nosso Senhor tem que ser o nosso alvo, quem tem que sentar no trono é o Todo-Poderoso. Agora, fora isso, né? Você quer a prosperidade bíblica mesmo? Para começar, é saber. Ó, por exemplo, Salomão. Tá, você falou em Salomão. Beleza, vamos lá. Por que Salomão se tornou o homem mais rico de toda a história da humanidade? Estima-se a fortuna de Salomão em 3 bilhões de dólares. 3 bilhões? Escambau. Esquece que eu digo. Trilhões. A fortuna de Salomão é 3 trilhões de dólares. A estimativa que se faz da fortuna do rei Salomão, tá? Agora, vem cá, por que Salomão se tornou esse homem mais rico que já existiu em toda a história da humanidade? Ele pediu o quê? Sabedoria. Deus deu. Só que e Deus também acrescentou todo o resto, mas ele tem uma coisa importante, que Deus deu sabedoria, mas ele buscou conhecimento, Raquel. O que é conhecimento? Conhecimento é ciência, é sintaxe, como é que faz, como é que, né, essas coisas que nós ensinamos, entendeu? Conhecimento é exatamente isso, as coisas que nos, por exemplo, conhecimento, né? A sabedoria de Deus, a Bíblia nos dá sabedoria. Jesus é a própria, de acordo lá com, acho que Provérbios, a personificação da sabedoria. Mas é claro que nós temos que aprender outras coisas. Nós temos que aprender, por exemplo, inteligência financeira seria algo extremamente importante, conforme você ensina. Você entendeu, Raquel? Eu quero a prosperidade bíblica. Então, tá lá a prosperidade bíblica. Aplica os valores do reino de Deus, onde você colocar as mãos prosperarás e tudo que tu fizeres será bem sucedido, porque Deus é contigo. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Quer dizer, você entendeu, Raquel? Que não tem que espiritualizar nada, só tem que replicar uma sintaxe para ter o que você quiser? Entendi sim, Luiz. Tá claro, sim. Sim, faz sentido. Eu vou lá rever sua live, com certeza. Sim, mas, Raquel, olha só. Por exemplo, a prosperidade bíblica. Vamos lá. Vamos analisar mais. Prosperidade bíblica na área emocional. Né? Os valores do reino de Deus, como amar o próximo, como perdão. Quer dizer, se tu for pegar tudo que é ensinado lá pelo Senhor, né? E até mesmo debaixo da lei, o que é mostrado lá, toda a escritura é proveitosa, como diz 2 Timóteo, né? Se tu pegares, por exemplo, eu quero prosperidade nos meus relacionamentos, aplica o que está na palavra de Deus, certo? Para começar, o inimigo não tem mais poder sobre você, porque você mudou de reino, tá? Permaneça na palavra que ele não pode te tocar. 1 Coríntios 5,18. Então, vamos lá. Prosperidade nos relacionamentos. É só aplicar a palavra. Tu não viu um material lá quando eu expliquei lá a diferença num relacionamento entre homem e mulher, por exemplo? Qual é o papel de cada um? Tu viu essa parte? Não. Vou postar no grupo aqui também, tá? É um livro maravilhoso chamado Amor e Respeito, que mostra que para o homem, o amor para o homem é respeito e para a mulher é amor, e todas as coisas que nós entendemos do amor, as 5 linguagens do amor. Quer dizer, ali vocês vão entender que, olha, pode parecer inacreditável, eu dei aquilo numa mentoria, tá? Eu dei aquilo, inclusive o Elcio estava ali, o Elcio é especialista em relacionamento, pastor Elcio, e eu dei uma mentoria isso, e eu dei uma mentoria para pessoas entenderem sobre um sistema de um relacionamento, mas se nós pegarmos lá, é totalmente bíblico, é bíblico, né? Mulheres, homens amem as suas mulheres, mulheres respeitem seus maridos, quer dizer, é totalmente da Bíblia aquilo lá. Então, por exemplo, eu quero ter, vamos lá, Jesus veio para nos dar o quê? Vida e vida com abundância, tá? Mas para que eu tenha vida com abundância, eu tenho que aceitá-lo como Senhor e Salvador, e eu recebo ali, a partir disso, o novo nascimento, eu recebo vida, eu recebo beleza, tá? Mas para que eu possa experienciar a vida abundância, é só no power of God. Vamos orar e o poder de... Não, amém. Poder é importante, todo reino é poder e cultura. Temos que orar, ok, mas é só orar? Não, se você pegar e plantar vento, vai colher tempestade, entendeu? Se você não aplicar os princípios que são os valores do reino de Deus, o que a Bíblia ensina sobre relacionamento, teu relacionamento não vai dar certo, entendeu? Então, se você quer prosperar nos relacionamentos, aplica a palavra de Deus. Quer prosperar nas finanças? Também, está na Bíblia, se você for ver lá, ser diligente, não gastar tudo que ganha, né? E
E também não tem nada de errado você fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Isso é independência financeira. Quer dizer, se você for pegar... Raquel, cita qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Entendeu? Ou seja, o que poderia nos impedir de termos vida... O que poderia nos impedir de termos prosperidade? Já que a pergunta é prosperidade. O que poderia nos impedir? O que poderia nos impedir é, por exemplo, a ação diabólica, o pecado, a ação demoníaca, valores equivocados. Quer dizer, se você tem o poder de Deus libertando você da mão do derrotado lá, se você tem... Deixa eu só fechar um pouquinho, Raquel, tá no barulho aqui, tá? Acho que está mexendo em alguma coisa aí. Se você tem... Estou fazendo exemplo... almoço, Luiz, que daqui a pouco eu tenho que buscar as crianças na escola. Estou aqui ligado em você, mas estou aqui na ativa também. Mas, por exemplo, se você tem a coisa mais importante, que é o inimigo não tem poder sobre você se você permanece na palavra. Você tem a graça de Deus. Onde você colocar as mãos, o Senhor é contigo. Tá? Se você tem tudo isso, não importa a área da tua vida, o que você precisa é aplicar os princípios da palavra de Deus e uma sintaxe. Portanto, você tem a prosperidade da área que você quiser da sua vida. Você entendeu, Raquel? Relacionamentos, finanças, negócios, qualquer coisa. É só aplicar o que está na palavra de Deus e entender que o inimigo... Porque as pessoas aí fora, por exemplo, às vezes a pessoa, ela até tem uma sintaxe lá, até ela tem, mas só que ela tem uma série de outras não compreensões de valores, de cultura, de ideias e às vezes também um poder diabólico, fruto de alguns envolvimentos que acabam atrapalhando. Nós não temos isso, entendeu? Porque nós temos os valores do reino de Deus e nós temos... o poder de Deus que nos tirou do império das trevas, né? Nos colocou no reino de Deus, né? Basicamente isso. Ficou claro, Raquel? Que é tudo uma sintaxe replicável, que nós não temos só... o que nós temos é assumir. Só assumir. Tá. Eu lembrei de mais uma coisa, Luiz, que eu acho que pode ser um gatilho aqui para eu ficar, ter essas dúvidas. Quando eu lembro, assim, de tudo que o apóstolo Paulo passou, quando ele fala, né, sobre... Eu não estou lembrando agora exatamente qual é o versículo, mas onde ele fala que ele aprendeu, ele precisou aprender a viver na pobreza, tal, que tantas coisas aconteceram na vida dele, né, e, tipo assim, muitas vezes por amor também ao evangelho, né, por defender realmente a causa ali de Jesus. Então, às vezes eu paro, eu penso, poxa, os missionários, a galera que larga a vida, tudo, para poder estar ali falando de Jesus e passa tanta miséria, tanta pobreza, tanta necessidade por estar fazer esse caminho, né? Seguir, fazer o que é certo, seguir o ID ali de Jesus. Então, às vezes eu fico com isso, poxa, então, assim, por quê? Se todo mundo pode acessar tal, por que Paulo mesmo fala, dá essas dicas sobre como a gente tem que realmente a nossa vida? Então, vira e mexe, eu fico com esses pensamentos. Não é o certo, eu sei muito bem disso, como eu falei, eu falo de finanças, né? Mas eu não sei como se eu fosse ter que chegar lá no interior lá de Pernambuco e chegar e falar sobre a prosperidade para lá, ou tipo assim, não sei se eu estou conseguindo te fazer entender um pouco. Eu entendi. Ó. Deixa eu te falar o seguinte, para começar, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele foi para o ministério de tempo integral, ele vivia de ofertas, tá? E ele passou muitas situações de perseguição que nós hoje não passamos. Em segundo lugar, a palavra de Deus, assim, ó, Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele perguntou o seguinte: faltou alguma coisa para vocês? Faltou alguma coisa? Ou seja, quem envia é responsável por suprir, tá? O apóstolo Paulo é uma situação um pouco diferente. Veja bem, ó, vocês estão falando aqui com bacharel em teologia com ênfase em apologética. Eu não estou pregando heresia de teologia da prosperidade, porque eu conheço a teologia da prosperidade. Eu estou pregando uma teologia séria aqui, tá? Agora, o apóstolo Paulo, sim, sem dúvida, as pessoas podem passar adversidades, podem passar desertos, às vezes o Senhor permite, eu já passei por deserto, por burrice, já passei porque Deus me mandou para o deserto e a gente passa, às vezes eu passei uns pontos por burrice mesmo, entendeu? Mas, de um modo geral, mesmo nessas situações de pura burrice, Deus nunca me desamparou e às vezes eu não tinha um centavo no bolso, eu estava com fome e Deus mandava na porta, quer dizer, eu tenho essas experiências, a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo mendigar pão. Então, miséria... Eu acho que é um termo que eu não... Olha, se Deus... Veja bem, Raquel, se o Senhor Jesus enviou, tá? Se o Senhor Jesus tem compromisso com essa pessoa, eu não acredito em miséria, tá? Mesmo porque se isso existir, tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus é totalmente antagônica a isso. O Senhor diz, pergunta, se eu te envia, faltou alguma coisa a vocês? E a palavra de Deus também diz que nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Quer dizer, ou seja,
essa palavra eu não acredito, e se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada, porque o Senhor, eu volto a dizer, tu não está falando com um teólogo que não tem experiência com Deus, que tem uma conversão psicológica, tá? Você está falando com alguém que tem experiência com Deus e que já passou um monte de deserto, e um ou dois porque Deus quis que eu passasse para mim aprender a ouvi-lo, e alguns quantos por pura burrice. E Deus nunca me desamparou. Entendeu? Nunca me desamparou. Você entendeu? Então eu não consigo achar essa palavra base, não existe isso, miséria. Né? Um missionário que está passando fome, cara, tem uma coisa errada aí, cara. Que se Deus, ou acha que Jesus hoje não tem poder para cumprir a escritura hoje. Naquele tempo ele conseguia, hoje não consegue. Mas isso não faz sentido nenhum, concorda comigo, Raquel? Sim, Luiz, concordo, eu estou aqui, mas estou aqui e outra coisa, acompanhando tudo. Miséria é um problema espiritual. Miséria é um problema espiritual, porque a palavra de Deus é clara. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esses dias um pastor falou assim, não, porque o problema da África lá, e não sei o quê. Cara, o problema da África, em primeiro lugar, é espiritual. Entendeu? Ou seja, será que se essas pessoas ouvirem a voz do Senhor Deus, será que eles não vão comer o melhor da terra? Será que o Senhor não vai, se eles buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, será que essas pessoas não vão ser amparadas pelo Pai, não vão ser supridas pelo Pai, né? Não vão ter as suas necessidades, pelo menos básicas, ali amparadas? Você entendeu, Raquel? Então, essa palavra não se aplica, a miséria não é uma palavra de aplicação. E outra coisa, a prosperidade, ela também existe em diferentes níveis e valores. Por exemplo, a independência financeira, Raquel. Independência financeira. Qual é o valor que a pessoa tem que ter, que tem que ganhar por mês, sem trabalhar para ter independência financeira, Raquel? Não existe uma delimitação, né? Existe tipo o que eu sempre falo, é o que a pessoa consegue viver bem sem limitação e satisfeito para ela. Isso é ela. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Se a pessoa ganha R$2.000 por mês, e só que R$2.000 por mês ela vive a qualidade de vida que ela almeja, e ela tem todas as suas necessidades supridas com 2.000, ela é rica, ela tem independência financeira, ela trabalha porque ela quer, não porque ela precisa. Agora, tem pessoas que, para terem independência financeira e dizerem que são ricos, tem que ganhar 10. Né? Entendeu? Tem pessoas que talvez tenham que ganhar 30. Tem um cara na mentoria que disse assim, não, para mim dizer que eu cheguei na minha independência financeira, as minhas contas hoje não baixam de 30 mil. Você entendeu, Raquel? Então, assim como não existe, tá? Porque de repente é uma maneira como você está enxergando a miséria. Não, se ele tem as suas necessidades básicas supridas e para ele aquilo lá tá bom, ele não passa fome, não passa dificuldade, não, né? Ele tem a prosperidade, não importa quanto ele ganha. Então, assim como a independência financeira depende do padrão de vida que você tem, para que você diga, não, no meu caso, por exemplo, aqui o meu mínimo é 10 mil, como independência financeira, para mim dizer que eu trabalho porque eu quero, não porque eu preciso, meu mínimo, só para cobrir as contas, entendeu? Mas você entendeu isso, Raquel? Então não tem esse valor. Então essa questão da miséria, depende, por exemplo, depende quem é o tipo de pessoa. A pessoa está morando numa casinha simples lá e tendo a comidinha na mesa e tendo qualidade de vida para ele. Ele diz, não, eu tenho a prosperidade de Deus. Outra pessoa com outro tipo de valor e tudo mais diz, não, para mim dizer que eu tenho a prosperidade de Deus, tem que ter esse padrão aqui. Então, basicamente isso, Raquel, tá? Essa colocação, ela não se aplica. Essa colocação de missionários da miséria, a menos que tenha uma coisa errada. A menos que tenha alguma coisa errada. Entendeu? Aí tem que ver qual é. Será que Deus não está com compromisso com ele? Qual que é o problema? Não ouvir a voz do Senhor? O que é? Porque o Senhor não mudou, né? O Senhor não mudou. Quando ele envia, ele capacita, ele supre, né? E aí, se ele fazia isso né, desde o tempo dos seus discípulos, não vai fazer hoje? Né? E a palavra de Deus é clara, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele ampara, ele cuida, ele provê, ele sabe que você precisa comer e beber. Você só buscar o reino de Deus que ele cuida de você. Entendeu, Raquel? O que mais? Pode perguntar. Não, ok, Luiz. Está claro, sim. Tudo certo. Sintaxe replicável. E tomar posse. Ó. Primeiro, é só isso que eu quero dizer, Raquel. Assim, ó, neurolinguística, neurociência. Sintaxe replicável, modelagem de excelência. Tá, vem cá. Claro que aqui dentro da palavra de Deus, se vocês têm alguma dúvida em relação mas vem cá, relacionamento, como é que faz para ter um relacionamento maravilhoso? Eu vou passar. Como é que é? Qual área? Tudo tem sintaxe replicável.
né? O sucesso deixa pistas. Tudo é uma receita, ó. A receita para tal coisa está aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Yale, Harvard, tem cursos de felicidade, receita da felicidade, tá? E eu estou conseguindo já acesso a esses cursos, né, para fazê-los. Eu vou criar, no meu viés, dentro da autoliderança e autogestão, e dentro do que eu tenho de conhecimento, eu vou criar o meu curso de felicidade. Pronto, gratuito, acho que provavelmente vai ser gratuito para ajudar as pessoas. Entendeu? Tem uma sintaxe, que contempla o eu presencial, o experiencial e o objetivo. Ok? Que louco, né? Tá bom, Raquel? Mais alguma pergunta? Não, Luiz, beleza. Obrigado, Raquel, pela pergunta, tá? Eu estou à disposição de vocês.